Paz do Senhor a todos. Nós vamos estar na nossa jornada do panorama do Novo Testamento e hoje nós já estamos na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Tem sido muito bom, né? Esses dias, esses domingos, passando por este panorama, mas lembrando sempre que é bastante, um voo bastante alto, né? Não mergulhamos profundo, mas para aquele que quer aprofundar, as dicas já ficam aí, o esboço já fica aí para você se aprofundar, né? A palavra de Deus, ela é inesgotável, nós não conseguimos esgotar o tanto de conhecimento que ela transmite para nós, né? Então nós vamos adentrar nesta carta, e aí na introdução, logo nós vemos que essa carta ela é conhecida também como Rainha das Epístolas. Por quê? Porque ela, assim como a carta aos Romanos, é tida como as duas cartas mais doutrinárias que Paulo escreveu, né? Na Bíblia Sagrada, onde nós vamos encontrar grandes ensinamentos teológicos, como nós já vimos na carta aos Romanos, esta carta também aos Efésios, principalmente os 3 primeiros capítulos dela, né? São 6 capítulos, os 3 primeiros são doutrinários, são capítulos teológicos de uma profundidade tremenda, principalmente falando sobre o plano de Deus para salvar o homem, falando da igreja, mencionando logo no início sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a carta aos Efésios ela é muito profunda. Existe algumas divergências entre os autores também, os grandes estudiosos, quanto à autoria da carta, nós vamos ver aqui, mas nada que desabone o que nós já conhecemos, que é Paulo. Paulo é o escritor da carta aos Efésios, né? Tá aí, ó, é uma das cartas mais importantes de Paulo, juntamente com Romanos. É também uma das cartas chamadas cartas da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas, chamadas cartas da prisão, porque elas foram escritas quando Paulo estava preso em Roma. E as primeiras epístolas que Paulo escreveu, as primeiras cartas que ele escreveu, nós encontramos o desenrolar delas, ou muitas informações, no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo abriu as igrejas, quando Paulo recebia informações ali daquelas igrejas, então ele escreveu essas cartas. E essas cartas da prisão já é quando ele então estava preso em Roma. Alguns vão entrar também em algumas divergências, dizendo que não, que é quando ele estava preso em outro lugar, principalmente em Cesareia, mas, ou seja, é conhecida no decorrer da história como cartas da prisão, que Paulo estava preso quando ele então escreve para essas igrejas, né? Escreve essas epístolas. Na verdade, para Filemon é uma carta mais pessoal de Paulo, que ele escreve para essa pessoa, né? Então nós temos aí Filipenses, Colossenses e Filemon, juntamente com Efésios. E Efésios é conhecido aí no meio teológico como Rainha das Epístolas, né? Por causa da sua profundidade. O local e a data da escrita é entre 61 e 63, e o local, como eu já disse, apesar das divergências, e tudo que a gente for estudar, principalmente teologicamente, vai haver divergência, vai haver outros pontos de vista, né? Mas vamos ficar com esse daqui, é também o mais aceito, que foi de Roma mesmo, e a data aproximada também é essa aí, 61, 63. Outra questão também, que essa carta ela é uma carta circular, ou seja, ela não foi escrita, até mesmo pelos detalhes que ela nos mostra, ela não foi endereçada especificamente a uma igreja só, a um lugar só, né? Então ela era uma carta de instrução,
E por isso ela se tornou uma carta circular, ou seja, uma carta que ela foi copiada várias vezes e foi endereçada, levada para as outras igrejas, para as outras comunidades cristãs da época. Tanto é que exatamente por esta multiplicidade de cópias que as igrejas possuíam, é que Efésios veio ser reconhecida como uma carta autêntica, né? Como uma carta autêntica ali do cristianismo, exatamente porque muitas outras igrejas ali na época usavam também esta carta. E a conclusão que se chega que era então uma carta muito conhecida, bem conhecida, né, pelos cristãos ali da época, e ela se tornou circular. E como que ela levou esse nome, né? Porque ela não tem exatamente o endereçamento específico para a igreja que estava em Éfeso. Mas outras cartas também, cada um tinha o seu endereçamento. Ou seja, alguns dizem que essa carta poderia ter sido escrita para Colosso, para Esmirna, para vários outros lugares, porque a mesma carta, o mesmo conteúdo encontrado nessas outras localidades tinha o endereçamento daquele local, né? Então o nome aqui é uma referência para nós, mas ela também já foi encontrada com nomes, com endereçamento de vários outros lugares. E alguns dizem aí que a comunidade cristã em Éfeso, ela foi fundada provavelmente por Áquila e Priscila, que foram aqui um casal que foi companheiro de Paulo, né, que foi, segundo a história, eles eram de Roma, e quando houve um decreto lá em Roma, expulsando os cristãos de Roma, por causa da grande confusão que estava tendo entre cristão e entre judeu principalmente, mas aí os cristãos foram também junto e foram expulsos de lá. Se eu não me engano, foi o decreto de Cláudio César, que não queria ver ninguém, nem cristão e nem judeu lá em Roma. E então, esse casal que já havia se convertido, conhecido o cristianismo, eles foram então para a cidade de Éfeso, né? Então, provavelmente, foram eles que começaram esta comunidade ali na cidade de Éfeso. Embora nós temos Paulo também, que trabalhou muito tempo nessa cidade, e por final, nós temos João, que depois João é quem vai morar nessa cidade, e tudo indica que ele fim da sua vida ali na cidade de Éfeso, né? Trabalhando ali também. Eu não vou entrar na parte aqui histórica da cidade, mas era uma cidade muito importante da época, uma cidade muito comercial, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito grande, né? Éfeso. O porquê Paulo estava preso. Então, se nós falamos que essa carta ela é uma carta da prisão, chamada carta da prisão, que Paulo então estava preso, quais foram os motivos, né, que levou Paulo a ser preso? Só um adendo aqui também, que as cartas da prisão, nós encontramos também vestígios dela até o capítulo 28, de Atos dos Apóstolos. E depois nós temos uma outra seção de cartas, conhecida também como cartas pastorais, que é carta a Tito, a Timóteo. Essas cartas, elas já não têm mais vestígios em Atos dos Apóstolos, né? Não é encontrado nenhum vestígio dessas cartas ali em Atos dos Apóstolos. Então, os historiadores também vão dizer que possivelmente Paulo, ele teve, além da liberdade que ele tinha quando ele estava preso para poder escrever essas cartas, e ele mesmo relata isso, que ele evangelizou toda a guarda ali pretoriana, ele tinha a liberdade de receber os amigos. Alguns dizem que ele teve um período de liberdade onde foi alugado uma casa, ele estava retido ali, não podia sair dali, mas ele tinha certa liberdade. E alguns vão dizer o seguinte, que
Ele pôde até fazer algumas outras pequenas viagens, mas não tem prova, mas há conjectura sobre isso, né? E nesse período foi que ele escreveu essas cartas chamadas pastorais, tá? Mas vamos ver aqui o porquê que Paulo estava preso. Os judeus acusaram Paulo de pregar outro senhor que não era César. Ou seja, uma das questões era exatamente dizer que Jesus era Senhor e não César. Mas aqui a gente percebe uma grande controvérsia, uma grande cilada aqui para cima de Paulo. Porque, na verdade, os judeus também não gostavam de César. Eles tinham ódio mortal de Roma, de quem servisse a Roma. Mas, ou seja, como eles estavam também muito injuriados com o apóstolo Paulo, eles levantaram essa contenda, acusando Paulo de pregar um outro senhor que não fosse César. E isso então vai ser a celeuma, vai ser ali a contenda que vai ocasionar a prisão de Paulo. E Paulo então ele apela para o tribunal de César, e por isso ele então vai ser levado, né, para Roma, para ele poder ter um julgamento. Segundo alguns estudiosos, na perspectiva de Paulo, na visão de Paulo, ele imaginava que César poderia dar a ele um julgamento leal, um julgamento correto. Ele entendia que César, por ser o imperador, seria alguém que iria compreender o que ele estaria fazendo, que ele não estava contra Roma, ele não estava contra César, que ele estava pregando exatamente o cumprimento daquilo que iria acontecer dentro da religião judaica, das promessas judaicas, que era a vinda de Cristo. Só que ele julgou mal isso, né? Ele pensando que César poderia ter essa, e na época era Nero, conhecido como o louco também, poderia ter esse julgamento correto, justo com ele, mas não foi o que aconteceu, né? Essa história ela é bastante dramática. É a saída de Paulo para Roma. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando primeiro ele vai para Jerusalém, aí é quando ele apela para César, aí começa toda aquela viagem dele, indo para Roma, vai ter um naufrágio do barco, vai grandes acontecimentos assim, terríveis, né? Até Paulo chegar ali em Roma. E no capítulo 3, verso 1, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Que é outra atribuição que Paulo dá a si mesmo também, é a questão dele ter sido chamado para ser apóstolo para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. E isso também foi um dos grandes motivos de raiva dos judeus para com ele, porque os judeus tinham a sua fé, mas eles eram exclusivistas. Eles imaginavam que tudo era só para eles, né? A fé, a salvação, e principalmente os gentios era considerado como nada, pecadores, imundos, como nada. E Paulo, quando ele então, também ele tinha esse mesmo pensamento, né? Nós vemos isso em Atos, e quando ele se converte, encontra com o próprio Jesus, e ele então tem a conversão, e ele recebe esta revelação. Ele vai dizer isso nessa carta também, que ele recebeu essa revelação desse mistério. Qual o mistério que ele quer dizer? O mistério, primeiro, da igreja ser constituída por judeus e por gentio. E devido exatamente a esta visão que ele recebe desse chamado, né, específico para falar aos gentios, também é o motivo da sua prisão e de tantas perseguições que ele sofreu. Agora o motivo aí da escrita. Os efésios ficaram então sabendo da prisão de Paulo e por isso estavam muito tristes e angustiados. E o texto diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O enredo
nos diz que quando os efésios, que eram pessoas que já tinham sido evangelizadas por Paulo, já tinham essa comunhão com ele, já o amava, quando então ficam sabendo que ele está preso, e justamente por pregar o evangelho, eles então, Paulo recebe a notícia, né, desses amigos que foram visitá-lo, que eles estavam muito tristes, angustiados, preocupados com essa situação de Paulo, né? Mas Paulo então escreve essa carta, e nessa carta ele também vai, apesar de estar preso, apesar de estar passando por tribulações, ele vai pedir para que eles não sofram, para que eles tenham calma, para que eles fiquem tranquilos. Na verdade, na carta ele chega a dizer o seguinte, tudo está no controle de Deus. Se eu estou aqui, foi porque Deus quis que eu estivesse aqui. E eu estando aqui, como querendo dizer, eu não estou inativo, o evangelho não está parado, eu estou aqui pregando o evangelho, eu estou aqui fazendo aquilo que Deus determinou. Então, ou seja, Paulo ele transmite ali uma palavra de muita fé, esperança, confiança para os crentes ali da igreja aos Efésios, né? Que nós poderíamos até conjecturar de que Paulo poderia se lamentar, né, nesse momento, se lamentar, olha o que eu estou passando por vocês, olha o que está acontecendo comigo. Não, mas o que ele faz, mesmo estando preso, ele vai consolar a igreja. O tema geral da carta, a igreja de Cristo é o clímax do plano salvador de Deus. Essa é a mensagem central, ainda que nós vamos ter outros assuntos, mas a mensagem central da carta, ou o tema central, em que os estudiosos nos apontam, e nós podemos ver isso na carta, é que o clímax, né, o ponto máximo, o ponto central da carta é o plano salvador de Deus. Como Deus planejou esse plano, como Ele idealizou tudo lá na eternidade, como Deus lá, só Ele arquitetou todas as coisas, projetou a igreja, ainda que Ele tivesse dado a lei muito tempo antes, ainda que Ele tivesse levantado os judeus como o povo precursor do Messias que viria, a igreja estava guardado como um mistério, como um segredo lá com Deus, e Paulo vai chamar plenitude dos tempos, que na plenitude dos tempos, no momento adequado, no momento em que Deus quis que a igreja fosse então conhecida, aí Cristo então nasceu, Jesus veio e o evangelho então foi conhecido, e o plano de Deus foi então conhecido a sua extensão, que não era somente para salvar judeus, mas sempre o plano de Deus foi de salvar todas as nações, toda a humanidade, amém? Um plano espetacular, né? Quando nós olhamos esses detalhes do plano de Deus, do projeto de Deus, e qual o papel da igreja, irmãos, é maravilhoso, é algo assim espetacular, é algo que não dá para a gente não atribuir a mão de Deus por trás de tudo isso. Como que, né, Deus na história vem estabelecendo as coisas, vem trabalhando para que tudo aconteça ao seu tempo. E diz aí nesse texto, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem as potestades no céu conhecia esse plano de Deus, ninguém conhecia, estava oculto em Deus, o projeto da igreja. A carta se divide em duas partes. A primeira parte é mais teológica e doutrinária, em que Paulo faz uma exposição de como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade,
concebeu a igreja. Nós vamos ler esse trecho, que ele é bastante importante, e depois nós vamos estar fazendo só os comentários, porque só esse primeiro trecho da carta, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, eu ministrei isso aqui uma vez na igreja em 4 encontros, porque é muito profundo, tem muita coisa para a gente saber, né, a profundidade que tem esse texto. Na segunda parte da carta, Paulo enumera os deveres daqueles que fazem parte da igreja. A primeira parte, teórica, né, teórica ou teológica, e a segunda parte, prática, que foi onde a Moacir leu aqui, onde ele vai trazer instruções para a família, para a igreja, para a vida social, para a vida espiritual e etc. E essa também, se você pegar como um paradigma, você vai perceber que Paulo, em quase todas as suas cartas, ele faz exatamente isso. Ele trabalha uma primeira parte teórica, teológica, falando de Deus, da grandeza, do plano, e depois ele começa a dar conselho, ou seja, ele começa a nos ensinar como colocar em prática aquilo que ele ensinou. Paulo começa falando das bênçãos de Deus, a sua igreja, no plano da salvação, aí do capítulo 1, do 1 a 14, e em seguida ele faz uma oração pelos Efésios, pela igreja. E do capítulo 1, verso 1 a 14, no original, ela é uma só sentença. Segundo os estudiosos, e você pode olhar na sua Bíblia também e acompanhar, que esse trecho aqui, os estudiosos dizem que Paulo começou a explicar qual era o plano de Deus, e ele foi falando, tanto é que nem no original e nem nas traduções aí, você pode perceber que o ponto final do que ele quer falar só vai ter lá no versículo 14. Antes tem vírgula, ponto e vírgula, mas o ponto final é só lá, e alguns no verso 14. E o entendimento que se tem é que Paulo, ele falou uma grande sentença, foi uma grande sentença explicando coisas ligadas umas às outras, tá? É muito profundo isso. É uma longa sentença onde Paulo expõe a elaboração de Deus na eternidade, ou seja, o ponto final é só no verso 14. Paulo é apóstolo pela vontade de Deus, ele explica isso logo no início, né? Que ele não é apóstolo porque ele aprendeu com outras pessoas, ele fala sobre isso, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. No verso 3 ele vai dizer isso, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Em Cristo nós temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas. Veja que só assuntos profundos teologicamente, né? Eu coloquei aqui sobre uma explicação. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. É o que Paulo nos mostra, que nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados e delitos, mas o que Cristo fez, ele nos resgatou. Cristo, ele foi e nos comprou com o seu sangue, né? Nos tirando dali, que é a nossa redenção. Remissão, ação ou efeito de remitir, de perdoar, de conceder o perdão, a absolvição. E o que nós entendemos, né, conhecemos, é que Cristo pagando essa dívida que nos era contrária, Cristo nos substituindo ali na cruz, porque quem deveria morrer, quem deveria pagar pelos nossos erros, seria nós mesmos. Mas mesmo assim, se cada um de nós morresse pelo seu próprio pecado, não seria aceito, porque deveria morrer alguém que não tivesse pecado, e só Cristo pôde fazer isso por nós. Diz aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Quem é o amado? Jesus, né? Então veja que aqui nós temos, até grifei aí de verde, quanta coisa importante que você pode meditar, que você pode absorver de conhecimento e de revelação que Paulo traz aqui nessa carta. E ele mesmo vai dizer para os Efésios que esse conhecimento que ele tem, ele diz assim, olha, vós mesmos podeis perceber a revelação que eu recebi, o conhecimento que eu tive sobre este mistério. E aí ele vai dizer, qual mistério? Da igreja, hoje, a igreja ser formada um único corpo, aonde agrega judeu e gentil, tudo junto, né? É algo que, na verdade, assim, nós analisarmos com a sabedoria humana, é terrível, não dá para entender, não dá para compreender, né? E os judeus naquele momento, exatamente foi o que eles fizeram, não entenderam, e hoje também estão com entendimento cegados, né? Continuando, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Glória a Deus, que maravilha, que profundidade isso aqui, né? O que Paulo está nos dizendo. Nós vemos que, por exemplo, essa parte aqui onde ele diz sobre que nós fomos predestinados para sermos filho por adoção em Cristo Jesus, há tantas polêmicas e controvérsias, especialmente nos 500 anos para cá, sobre esse tema, né? Mas, ou seja, nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos salvos em quem? Em Cristo. Todas as coisas, elas foram direcionadas para terminar em Cristo. Aqui ele diz que até as celestiais, todas as coisas convergiram para Cristo, né? Deus estabeleceu a conclusão de todo o seu projeto em Cristo. Então, sem Cristo não tem como. E a predestinação, aonde é um estudo muito aprofundado, predestinação condicional, incondicional, é um assunto interessante, né? Mas eu entendo pela própria palavra de Deus que nós somos predestinados condicional. Qual é a condição? Aceitar Cristo como Salvador, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que veio para nos remir, nos resgatar, nos tirar da escravidão. E é muito simples, quando alguém aceita esse resgate, quando alguém aceita que Cristo pagou essa dívida, então ele é liberto. É como hoje, até no meio jurídico, existe essa mesma palavra, remissão. Você vai remir uma dívida. Alguém está devendo e você vai lá pagar a dívida. Vou pagar a dívida do Cláudio, e o Cláudio fala, não, é eu que vou pagar. É eu que vou pagar. É desse jeito. Cristo pagou a nossa dívida. Agora, se alguém diz, não, eu não quero.
Eu mesmo vou pagar minha dívida. Então, ok, então fica com a sua dívida, né? Mas quem aceita tem a sua dívida. A Bíblia diz que ele cravou a cédula que nos era contrária na cruz do Calvário. Amém? É bênção, muita bênção. E depois ele vai dizer aí, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Nós quem? Paulo está falando aos gentios. Que todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tudo o que Deus já havia feito, primeiramente para nós os que cremos e esperamos em Cristo, os judeus. E depois ele diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então aqui Paulo agora já inclui os dois grupos, gentios e judeus, dizendo que esse era o plano de Deus, o projeto de Deus estabelecido, que a igreja então ela é um corpo, um único corpo formado por judeu que aceita Jesus, que aceita esse resgate, e também por gentios, que da mesma forma aceite esse resgate. E aí ele vai dizer que quando isso acontece, nós somos então selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança. Paulo nos explica aqui que quando nós aceitamos então esse sacrifício que Cristo fez por nós, há um selo que é imprimido sobre nós, impresso sobre nós, e que este selo, ele é penhor, ele é garantia, a garantia de que Deus irá nos salvar completamente, amém? Hoje nós estamos salvos, digamos que parcialmente. Mas como assim? Porque nós somos salvos hoje no Espírito, nós somos salvos hoje do império das trevas, parcial, porque nós ainda estamos em luta, nós estamos em carne, nós somos salvos na esperança, amém? A esperança que nós temos, e que um dia irá então concluir todas as coisas. E se alguém parte já nessa esperança, já estando selado, está salvo. Aí acaba a sua tentação, preocupação, né, levante do inimigo. Mas enquanto nós estamos aqui, a palavra de Deus diz que nós somos salvos na esperança. E esperança é aquilo que não se vê. Por isso que nós temos fé, que nós vamos alcançar. E Paulo diz, vocês já estão selados para esse dia. Amém, irmãos? Aleluias. E essa grande sentença, então, falando aqui dos 14 primeiros versículos, explica o papel de cada uma das pessoas da Trindade. Aí Paulo vai falar sobre o Pai, sobre o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica e sela os salvos. Nesses 14 versículos, ele fala aí da nossa conhecida Trindade, né? Esta harmonia de Deus nessa manifestação de três pessoas. O capítulo 2 nos diz que é somente pela graça que essas bênçãos nos chegam, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando Paulo faz no capítulo 1 toda a introdução, mostrando todo o grande poder de Deus, mostrando que fomos predestinados para a salvação em Cristo antes da fundação do mundo, que o Espírito Santo nos selou para essa salvação, como penhor da nossa garantia, né? Garantia da nossa salvação. E agora no capítulo 2 ele vai dizer, mas tudo isso é de graça, ou pela graça, né? Que é o favor imerecido, que Deus fez para quem? Para conosco, tá? Então aqui ele vai dizer, não é pelo esforço, não é pela luta, pelo labor de cada um, não. Tudo isso Deus ele oferece de graça, porque isso foi o projeto de Deus. E Paulo diz assim, tudo feito para o seu beneplácito, ou seja, por sua boa vontade, ele quis fazer isso e fez. Paulo diz que Deus fez três coisas: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nos vivificou, nos ressuscitou e nos colocou nos lugares celestiais.
Amém, irmãos? Né? A palavra de Deus, irmão, é rica. A palavra de Deus nos dá alicerce. A palavra de Deus nos abre os olhos, nos faz compreender com a razão, com a mente, com o entendimento desse grande projeto que Deus fez para a sua igreja, para o seu povo, para todo aquele que nele crê. Aleluias! Éramos mortos, mas Ele nos deu vida. Éramos escravos, Ele nos resgatou. Nós éramos filhos da ira, mas agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Só que não é para se orgulhar não, viu? Tem muito crente orgulhoso, viu, pastor querido? Tem muito crente que já, porque aceitou Cristo, porque temos toda essa revelação, aí começa a fazer acepção até de outros crentes. Isso é pecado, irmão. Isso dá demonstração de que não compreendemos o plano de Deus. Porque Deus sendo misericordioso, Deus fazendo tudo o que Ele fez por meio da sua graça para conosco, Ele quer que nós também façamos o mesmo. Que nós compadecemos das outras pessoas. Que nós possamos compreender e entender que as pessoas que não aceitam esse plano, que não estão juntamente conosco, porque Deus não os chamou, porque Deus não se revelou. E qual é o motivo? Pode ser vários, nós não sabemos. Às vezes o motivo aparente que nós percebemos, talvez não seja esse, né? Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez, sermos amáveis, abertos, não julgar precipitadamente, ficar julgando. Deixa que esse mistério é o mistério de Deus para todos nós, amém? Sobre a graça, existe uma distinção entre graça comum e graça especial. Essa é um fato teológico que nós encontramos na Bíblia e explicação dentro da teologia. A graça comum e a graça especial, né, que nós vamos entender o porquê disso. A graça comum é favor que Deus demonstra a todas as pessoas indistintamente, independente do que elas acreditam. Esse favor aí, essa graça comum, é o que todos os seres humanos recebem. Tem o sol, tem a chuva, tem a vida, né? Tem bênçãos temporais, né? Bênçãos materiais, e nós não podemos fechar os olhos para isso. Essa questão da teologia, da prosperidade, ela não encontra respaldo bíblico correto. Por quê? Porque nós podemos ver que as bênçãos materiais, elas também vêm de Deus. Elas também vêm de Deus, mas não são elas que nos faz aproximar de Deus. E nem as bênçãos materiais são sinais de que nós estamos na comunhão com Deus. Nós vemos isso no livro de Jó, na Bíblia, tratando sobre isso. Nós vemos vários lugares, né, tratando sobre isso. Então, aqui para diferenciar, essa graça comum, ela é geral. É para todas as pessoas. A graça especial, Deus concede bênçãos espirituais relacionadas com a salvação. Então tem circunstâncias especiais que aqueles que fazem essa aliança com Cristo recebem, tá? Coisas espirituais, revelações, até mesmo bênçãos materiais, que não está excluída também não. Tá? Mas, ou seja, são situações especiais. Isso a Bíblia deixa bem claro, né? Por exemplo, principalmente as espirituais. Só vai ter as bênçãos espirituais, as revelações espirituais, quem está em aliança com Jesus, né? Com Deus. Bênçãos advindas da graça especial: perdão de pecados, adoção de filho, vida eterna, ir para o céu, viver com Deus para sempre. São as bênçãos advindas da graça especial. Nós não teríamos nenhuma condição de adquirirmos essas bênçãos, mas Deus nos dá de graça. E qual vantagem entre esses dois grupos, né? No primeiro, as bênçãos se referem a esse mundo, que vai terminar um dia. O proveito que terá somente durante o período de sua vida. Sabemos disso. As bênçãos materiais só servem enquanto estamos aqui.
No segundo, as bênçãos são espirituais, elas têm efeitos eternos. Então, a comunhão, os dons espirituais, tudo aquilo que nós fazemos com Deus, por exemplo, quem trabalha na área espiritual, a Bíblia fala sobre os galardões que vão receber, e etc. Né? Então, essa é a grande diferença. E aqui Paulo fala um pouco sobre os judeus e gentios, dizendo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Cristo, ele aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Não faça isso, não faça aquilo, em forma de ordenança, foi abolido, né? Que é o que nós encontramos muitas controvérsias, divergências, de pessoas dizendo, não, a lei não vale mais, a lei tal. Aí Paulo está explicando aqui, que na forma de ordenança, como uma imposição, ela foi abolida. Então, hoje nós obedecemos os requisitos da lei, naquilo que compete na nova geração em Cristo agora, né? Voluntariamente. Nós obedecemos a Deus voluntário. Na época da lei, não. Quem desobedecesse à lei, morria. Tinha que ser apedrejado. Né? Não significa reprovação do conteúdo da lei, mas que Cristo tirou o peso da forma de ordenança. Ok? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou pedra angular. Capítulo 3, Paulo diz que foi convocado por Deus para anunciar esse mistério, que é a igreja composta de judeus e gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então aqui mais uma vez, né, Paulo está enfatizando o chamado dele como apóstolo para os gentios, e que esta revelação ele recebeu de Deus, o próprio Jesus trouxe essa revelação para ele, e que ele está agora explicando nesta carta, em outros lugares também ele explica isso, e dizendo até para os leitores, olha, vocês estão vendo a minha compreensão deste mistério, o qual me foi revelada, como vocês há pouco acabaram de ver. Né? Então, ou seja, Deus preparou todas as coisas, e isso que foi revelado aos profetas e aos apóstolos, é este evangelho que eu estou pregando a vocês. E qual é esse mistério também? Porque nós, crentes pentecostais, quando nós falamos de mistério, né, nós já achamos que é falar língua estranha e tal. E Paulo vai explicar que mistério é isso que ele está dizendo. Mistério mesmo, mistério de coisa oculta, que ninguém sabia e que agora Deus quis revelar. E diz, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Esse mistério aqui era o mistério em que os judeus não esperavam jamais que isso fosse acontecer. Isso é interessante e até importante que nós fazemos uma reflexão. Nós estamos esperando Cristo voltar, nós estamos esperando a igreja ser arrebatada, não é isso?
Mas, aí eu pergunto para você, nós sabemos isso, pastor Célio, 100%? Nós temos certeza 100% quando vai ser? Não temos, irmão. Não sabemos, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Deus tem um projeto, tem um plano, e o que nós sabemos, que a igreja é esse canal do plano de Deus, até aqui nós sabemos. Depois, o que nós precisamos fazer? Se nós praticarmos também aquilo que nós já sabemos, já está ok, já está muito bom. Né? Enquanto nós vamos tratar, por exemplo, de escatologia, arrebatamento, tribulação, Cristo vem antes, vem depois, tudo isso é conjectura. Conjectura. Claro que quando a gente vai estudar, você vai ter a visão que mais vai te convencer, né? A forma dentro dos textos bíblicos e etc. Tá? Mas nada disso nós não temos, nós não sabemos, tanto é que na história, quantas pessoas já fracassaram, porque quiseram marcar data para Cristo voltar, para o arrebatamento da igreja acontecer, e nada disso aconteceu. Né? Agora, Jesus, ele disse assim, quando vides essas coisas acontecerem, sinais dos tempos, ele deixou muitos indícios, né, para que nós pudéssemos estar analisando, né? E eu confesso que eu nunca vi tantos indícios como nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Quanta coisa assim, bastante escatológica, mas nós não podemos dizer que Jesus irá voltar agora, que a igreja será arrebatada, ou que nós vamos passar, pelo menos pelo começo da tribulação, não sabemos. Amém? Assim também eram os judeus. Os judeus não tinham a visão completa, e por não ter a visão completa, o que eles fizeram? Deram a si mesmo a interpretação, e fizeram essa grande parede de separação com os gentios. E no tempo de Cristo, a revelação veio, mostrando que não, que Deus sempre quis salvar todos. Amém? Vamos dar uma corridinha aqui agora. Aqui no capítulo 4, Paulo faz um apelo para que a igreja viva unida, e diz que os dons espirituais foram dados para promover essa unidade e crescimento da igreja. Daqui para frente ele começa agora nas questões mais práticas, né? Do dia a dia, dando conselho, e o primeiro é falando sobre a questão aqui dos dons. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E falando sobre os dons ministeriais, ou também chamado de dons de Cristo, né? Esse aqui, que diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa parte ela é muito importante, porque isso aqui é conhecido como dons ministeriais. E dentro desses dons ministeriais, nós temos aí essas classes de dons que Deus deu à igreja, né? Levantando pessoas, é chamado de pessoas dom, que é diferente dos dons, os dons espirituais, aqui é dons ministeriais, dons ministeriais, chamado de apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, doutores, né, que é ensino. Então, dons ministeriais, qual que é o dom de apóstolo? É ser apóstolo. Qual que é o dom de profeta? Ser profeta. Então, não é que uma pessoa recebe um dom de apóstolo e de vez em quando ele usa o dom. Não. Aqui nos dons ministeriais, a pessoa é levantada por Deus, revestida com esse dom e dado à igreja. Para quê? Para trabalhar, para poder cumprir esta função. E Paulo diz, para edificação do corpo, que é a igreja. Amém? Os dons ministeriais, ele é algo contínuo, ele nunca acaba. Os dons espirituais, não. Os dons espirituais, eles são usados conforme o momento específico, conforme a necessidade que existe.
Dons espirituais, a pessoa recebe o dom. Dons ministeriais, a pessoa é o dom. Dá para entender, né, irmãos? Dá para compreender, né? Então é isso aí. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores são os dons ministeriais de Jesus para a sua igreja, porque a igreja nunca poderia ser o que ela pretende sem essas pessoas dotadas com esses dons, né? Então, ou seja, se a igreja não tivesse recebido os primeiros apóstolos, sendo dotado, as pessoas sendo dotada com esses dons, como que eles iriam edificar a igreja? Como que eles iriam fazer aquilo que é necessário ser feito? Porque nós sabemos, né? Hoje nós sabemos por experiência que quando a pessoa não tem esse dom, principalmente esses 5 dons, ele não suporta fazer a obra de Deus dentro daquilo que ele, se ele não foi chamado para fazer. Se ele não tem esse dom de apóstolo, ele não consegue executar totalmente e por toda a sua vida esse chamado. Se ele não é um pastor constituído, chamado por Deus, vocacionado para aquilo, ele também não consegue, e assim sucessivamente, né? Ele não deu alguns a possibilidade de se tornarem apóstolos, mas ele deu uns para apóstolos. Ele escolhe um e chama, ok? Por exemplo, o apóstolo Paulo foi o dom ou a dádiva de Jesus para os crentes gentios. Eu escrevi já um artigo sobre isso, sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. No momento certo também nós vamos estar passando para os irmãos. Capítulo 5 trata do comportamento individual, a relação com outras pessoas, problemas relacionados com embriaguez, dinheiro, sexualidade. E diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devaso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Do capítulo 5, do verso 22 a 6, 9, ele fala dos deveres dos cristãos em família e em sociedade, tá? Você pode ver aí, ele vai falar sobre a postura, vai falar sobre o homem, o esposo, né, a esposa, os filhos, vai falar sobre o patrão, que é o Senhor, e os escravos, trabalhadores, vai falar sobre esta relação social, como deve ser os seus comportamentos. E andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Fala às mulheres, fala aos maridos, fala aos filhos, aos servos e aos senhores. E a conclusão nós temos aí, que do capítulo 6, 10, até o final, Paulo ele faz sua conclusão, falando da armadura espiritual, tá? Depois de trazer toda a instrução teológica, a instrução doutrinária, e ele passa então por toda a aplicação na prática, ensinando. Ele fecha agora falando desta armadura de Deus, né, para nós revestirmos desta armadura que é espiritual, para que a gente possa então, agora uma vez salvo, uma vez que já fomos resgatados, uma vez que Jesus já fez tudo isso por nós, para que nós vigiemos, para que nós tomemos cuidado, para que nós tenhamos prudência, né? Que não sejamos relapsos, que não sejamos falhos, de tal maneira a voltar a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes. Então, ou seja, ele vai seguir aqui fazendo uma comparação da armadura do soldado, dizendo que essa também deve ser a armadura espiritual que nós temos que ter, tá? E ele diz: no demais, ou seja, no demais, eu teria muito mais para falar. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele encerra a carta, porque tem que encerrar, né? Não tem como ficar escrevendo para sempre, tá? Então essa é a conclusão da carta de Paulo aos Efésios. Este panorama dessa carta de 6 capítulos, ok? Deus abençoe, bom proveito. Quem leu a carta aos Efésios essa semana? Não precisa levantar a mão não, irmão. Essa carta você lê ela dos 15 minutos, 20 minutos, né? É muito tranquilo de ler. Deus abençoe, muito obrigado.